Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quarto vídeo da série de projetos de alvenaria em BIM e hoje a gente vai falar sobre compatibilização de projeto. Primeiramente, o que é compatibilização de projeto? É justamente a etapa que a gente vai juntar as disciplinas e ver as interferências. No caso do BIM, essa compatibilização ela já é feita ao longo do projeto. Como assim? Quando a gente está construindo essas alvenarias virtualmente, a gente já está enxergando a estrutura, então a compatibilização com a estrutura já é feita durante a modelagem. Mesma coisa para a arquitetura, então dimensão de vão, dimensão de ambiente, isso tudo já é compatibilizado durante a modelagem. Tá? Por fim, é feita a compatibilização com as instalações, que vai ser o objeto da nossa discussão aqui hoje, certo? E por que é importante compatibilizar um projeto? A gente está tentando antever possíveis problemas de execução e solucioná-los ainda em projeto. Para quem não lembra lá da curva de McLean, eu trouxe ela aqui novamente, certo? Essa curva azul é a capacidade de impactar nos custos e performance do empreendimento e a vermelha é justamente a curva de custo na alteração de projeto. Então, quanto mais cedo, quanto mais à esquerda do gráfico a gente fizer essas alterações, maior a nossa capacidade de impactar e menor o custo. Então, a gente tem que buscar trazer essas soluções o mais cedo possível, certo? E aí, como é que é feita essa compatibilização? Primeiramente, eu vou mostrar a vocês aqui o método tradicional, né? O método CAD. Aqui eu trouxe uma planta de elétrica, uma planta de telecomunicação e uma de hidráulica, certo? Mas no projeto de alvenaria a gente vê mais disciplinas, tem questão de gás, de climatização, de esgoto, né? Entre outros aí. E aí, o que é que costuma se fazer? Você coloca uma disciplina toda de uma cor só e acaba que você precisa colocar uma planta em cima da outra, né? Então a gente vai aqui, coloca. Pronto, agora a gente tem uma planta com os pontos de elétrica e de telecom na mesma planta. Cada um com sua cor aqui. Qual é o problema disso? Primeiramente, existe um problema. Isso aqui é uma legenda, tá? É só um exemplo, mas isso acontece com muita frequência. Onde o projetista ele esqueceu de dizer a altura desse ponto. Então ele falou a altura da tomada baixa, a altura média, mas a arandela ele não informou a altura. E com isso você não consegue projetar na elevação a altura desse ponto. Tá? Como a elétrica ele só faz planta baixa no CAD, essa altura aqui acaba que não faz tanta diferença, entende? Mas para quem vai fazer a elevação da alvenaria, isso faz total diferença. Então isso aqui é um problema muito comum que acontece, certo? É a falta de informação. Ao contrário de quando você tem um modelo 3D, né? Você tem um modelo 3D, você precisa somente do modelo. Não precisa de legenda, não precisa de prancha, de detalhe, nada. O modelo em si ele já é suficiente, certo? Lembrando mais uma vez aquilo, a documentação no BIM ela fica para o final, tá? Vamos voltar aqui no CAD. Outra coisa que a gente pode citar aqui é que isso aqui, a interpretação dessas plantas ela depende muito do olho humano, não só do olho, mas também da mente. Imagina que você está num dia não muito feliz da sua vida e você tem que entender essa planta. Como você já tem uma certa experiência, é uma tarefa relativamente fácil. Mas em projetos mais complexos, né, que você dispõe de poucos detalhes, poucas informações, tem hora que fica complicado entender essas plantas. Então você fica sempre sujeito ao erro humano. Tá? Aqui na planta de hidráulica sem detalhe isométrico fica muito difícil da gente entender. Né? Então isso aqui é uma planta de água fria e água quente. E aí sempre vem esses detalhes isométricos. Mas o que é que pode acontecer? Dependendo da fase de projeto, esse detalhe pode não existir ainda. E você pode não ter esse detalhamento. Tá? Outra coisa que pode acontecer é justamente a ausência de cotas. Qual é a altura desse registro? Qual é a altura desse outro registro aqui? Não tem cota. Então você recai naquele problema que a gente falou lá em cima. A ausência de informações no projeto. Certo? E aí daqui, o que é que você faria? Você iria pegar essa elevação aqui e projetar esses pontos lá no desenho da parede. Então é mais uma possibilidade de erro. Os desenhos eles não têm conexão entre si. Não é porque ele está certo na planta baixa que ele vai estar certo na elevação. Entende? Ao contrário que no Revit, né, a gente tem aqui é um modelo só. Então o mesmo 3D é o mesmo que vai para a elevação. Então continuando aqui no Revit, tá? A gente tem algumas alternativas para que algumas ferramentas que facilitam a compatibilização aqui. Primeiro é a própria análise visual, certo? Só com o modelo você já consegue verificar visualmente algumas interferências, tá?
Você pode de repente ocultar uma parede para conseguir ver as instalações melhor, alguma coisa do tipo. Deixa eu só desativar um negócio aqui. Pronto. Não salvar. Certo? Então essa análise visual ela já é muito poderosa no Revit, certo? Aí como é que eu pego essa elétrica aqui? Essa elétrica, em geral, ela deve vir modelada do projetista de elétrica. Então isso aqui funciona como um link, certo? Aqui. É como se fosse grosseiramente aí, tá? Um bloco do AutoCAD. Ele vem como uma referência externa e você insere no seu projeto, tá? Então isso aqui é o link que a gente recebeu do projetista de elétrica. Eu vou pedir que vocês desconsiderem algumas coisas que estão desconectadas aqui, mas é um projeto que ainda está em andamento, certo? Então vai haver alguns erros aqui no caminho. Mas então o Revit ele dispõe de outras ferramentas. Além dessa análise visual, a gente tem a verificação de interferência, né? Aqui na aba colaborar, a gente consegue, deixa eu trazer para cá. Então eu quero testar minhas vergas contra os conduítes da elétrica. E aí eu dou um OK. E ele me diz tudo que está tendo interferência. Tá vendo? Essa verga aqui com esse eletroduto. Tá? A gente já consegue achar esse problema. E aí você tem que... a ferramenta ele vai lhe dar os conflitos, mas você que tem que julgar. Será que isso aqui é um problema? Né? Porque isso aqui pode ser resolvido na obra. O eletroduto ele pode ser concretado já dentro da verga. Aliás, a verga ela pode ser concretada já com o eletroduto passando. Ou se ela for pré-moldada, ela pode ser previsto um furo já para esse eletroduto passar. Então, não necessariamente porque está havendo esse conflito que é um problema, né? Mas é um ponto de atenção. Tá? Alguma solução você vai ter que dar aqui. Se for pré-moldada, você tem que prever o furo na verga. Se não for, você pode sinalizar para o seu cliente, olha, esse aqui vai ter que ser concretado junto. Seja qual for a solução que você vai dar, mas é um ponto de atenção, tá? Outra coisa que a ferramenta que eu mostrei no vídeo passado, vou mostrar aqui novamente para vocês, que é o Inkscape. Ele acaba trazendo uma visualização muito legal, né, de todo o projeto. Você consegue uma visualização melhor do que no Revit, tá? Peraí que eu caí aqui, mas voltando, né? A gente tá aqui com o seu Zezinho olhando a alvenaria aqui, né? Então a gente pode fazer algumas alterações. Por exemplo, deixa eu ativar aqui as alterações em tempo real. E aí eu vou ocultar todos os meus blocos de alvenaria, tá? E vou lá no Inkscape ver como é que isso fica. Automaticamente ele ocultou também. Então eu consigo encontrar alguns problemas, fazer uma análise visual bem interessante aqui, ó. Já encontrei um problema aqui. Um problema não, né? Um ponto a ser observado, tá? E isso aí você pode fazer para todas as suas disciplinas. Essa verificação visual com todas as disciplinas, que é bem interessante mesmo. Certo? Então, quando a gente fala em BIM, isso é algo que eu também já falei, vamos relembrar aqui. No momento da modelagem, da elaboração do projeto, a gente está com o Clash Avoidance, que é justamente evitar conflitos. Olha só, quando a gente está fazendo uma elevação, se você já tem esse link da elétrica aqui, você consegue já solucionar alguns problemas durante o desenvolvimento do projeto. Você não precisa esperar chegar à etapa final de compatibilização, fazer um Clash Detection, se você já está vendo as interfaces. Então, é isso que é o Clash Avoidance. Você consegue evitar os conflitos durante o desenvolvimento do seu projeto, tá? Que é bem bacana. Além disso, uma coisa que eu já falei também sobre o Inkscape, você pode conectar um óculos aqui de realidade virtual e você consegue literalmente andar virtualmente por esse modelo. E aí qual é uma das formas mais utilizadas para se fazer a compatibilização de projetos em BIM? É justamente usando o Navisworks, tá? Então aqui a gente tem aquele mesmo projeto, tá? Onde eu separei as disciplinas por cor. Então eu falei que a elétrica ela ia ser amarela, telecom ia ser laranja, a gente tem a alvenaria e tem a estrutura, certo? Aqui eu consigo fazer aquelas mesmas coisas, eu consigo caminhar pelo modelo, né? Tem a ferramenta de caminhar aqui, consigo ocultar itens, ocultar disciplinas. Não quero ver a alvenaria por enquanto,
Então eu consigo esconder a alvenaria, tá? Ou eu consigo esconder somente a questão de somente os blocos, deixar as vergas. Consigo fazer todo tipo de análise aqui dentro, tá? Então a primeira análise que deve ser feita é justamente a análise visual, que você já faz durante o desenvolvimento do projeto, né? Como eu mostrei lá no Revit. Aquela análise visual que você também pode fazer aqui, né? Você pode navegar pelo seu modelo e visualmente aí encontrar alguns problemas. O outro tipo de análise que você pode fazer aqui é através da criação de regras de verificação de interferência, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Ativar aqui o Clash Detective, fechar isso aqui por enquanto, e aí eu já tenho alguns testes aqui. Olha só, eu disse a ele, ó, criei alguns conjuntos, tá? Então eu criei um conjunto de seleção de verga e rodei contra os conduítes. E aí dei uma tolerânciazinha e disse para ele rodar. E aí trouxe alguns resultados para mim desses conflitos. Então, por exemplo, essa verga aqui é sempre o elemento em vermelho com o verde, tá? Então esses dois elementos aqui, eles estão em conflito. A gente pode mudar o modo de visualização, né? E ver justamente essas interferências, né? E aí ele encontrou 10 dessas interferências para mim, certo? Então eu tenho 10 itens aí para serem observados ao longo do projeto. Tem outras opções aqui, tá? Posso fazer um relatório disso, um relatório automático, gerar um relatório, enviar para alguém. Outra verificação que eu fiz aqui, tela vezes eletroduto. Às vezes a gente consegue mover um ponto 5, 10 centímetros, né? Claro, com o consentimento da arquitetura. E esse ponto ele deixa de passar numa tela. Então a gente sabe que todo o encontro com o pilar tem uma tela. E aí, quando a gente conseguir, quando for possível, evitar o conflito desse eletroduto com a tela, melhor, tá? Executivamente fica mais fácil. Nesse projeto aqui, como ele já está todo ajustado em relação a isso, não encontrei nenhum problema. Boneca de porta, isso aqui eu fiz para mostrar a vocês, veja só. A gente tem alguns tipos de teste aqui, então a gente tem um hard, que seria justamente o conflito físico, e tem o clearance, que são os soft clashes, que é justamente os objetos, eles, por exemplo, um tubo, para ser de questão de impermeabilização, precisa de 10 centímetros de um tubo para outro para poder ser feita a impermeabilização entre eles. Então não é um conflito físico, mas eles precisam de um raio ao redor deles para alguma atividade, uma questão normativa. Então isso é o que chama de clearance ou de soft clash. Então uma análise que poderia ser feita inclusive em fases preliminares, certo? É justamente esquadria com pilar. Botei aqui uma boneca de 10 centímetros só para poder aparecer algum problema, tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado 5 ou 4 centímetros aqui, eu ia encontrar as esquadrias que não tem espaço para boneca, por exemplo. O que, como a gente já falou, pode ou não ser um problema, tá? Depende aí dos critérios da construtora e da arquitetura. Então, olha aqui os casos que a gente encontrou, né? Essa esquadria, tá? A gente tem uma bonequinha de 5. Tudo bem. Eu coloquei 10 novamente, só para poder dar algum resultado, tá? Então, se eu quisesse ver quais esquadrias não estão com a boneca mínima de 10 centímetros que eu estabeleci, é um tipo de teste que eu poderia ter feito. Aqui. Essa aqui não tá. Essa aqui é 5 centímetros. Né? Essa outra aqui também não. É 5 centímetros. Então, essa esquadria, eu estou testando justamente, ela teria que ter 10 centímetros para a lateral, sem chocar com o pilar. Tá? Então esse tipo de teste dá para a gente fazer aqui no Navisworks. Outro tipo de problema que a gente consegue ver, isso aqui é uma coisa muito comum, e fica a dica aí para quem é projetista, tanto de alvenaria como de outras disciplinas. Deixa eu fechar aqui, ocultar a alvenaria, a gente vê aqui, ó. Esse projeto ele já está ajustado, tá? Mas é muito comum que numa divisória de apartamentos, essa parede aqui do meio, ela é divisória de apartamentos, seja o projetista de elétrica, geralmente ele coloca as caixas justapostas, então, com fundo de caixa. Tá? Imagine que você tem uma parede aqui de 9 ou de 14, e aí você tem duas caixinhas dessa fundo com fundo. Acaba que isso interfere na acústica, certo? O acabamento, o bloco nessa região ele é totalmente quebrado. Então você tem realmente uma abertura de um apartamento para o outro.
E essa parede, como a gente viu no vídeo 2, é uma parede que tem critério de acústica. Tá? A gente não pode ter falhas nela, não pode ter brechas. Então, quando a gente tem uma caixa justaposta com a outra, acaba criando um ponto frágil. Tá? Isso você consegue detectar aqui se tivesse um conflito de tomadas ou não pela análise visual. Então, a gente desloca essas caixas. Quantos centímetros? Geralmente aí uns 10 centímetros é suficiente, tá? Mas o importante realmente é que elas não estejam justapostas, certo? Então, se o projetista de elétrica ele já prevê a própria, na verdade, a arquitetura, na disposição dos pontos, né? Prevê esse defasamento aqui nas paredes, somente nas paredes de elétrica, tá, pessoal? De acústica. Então, esse é outro ponto aqui, tá? Outra coisa que a gente consegue ver facilmente é questão de furação. Então, eu já vejo que nessa viga aqui eu vou precisar de uma bengala nesses pontos, né? E aí, o que é que acontece? Os projetistas, às vezes, eles fazem uma planta de furação, o pessoal da alvenaria muda um ponto de lugar, né? E a furação não é atualizada, tá? Então, com ferramentas como essa, a gente consegue fazer o mapeamento desses pontos e aí acaba reduzindo esses erros do projeto de furação, tá? Então, são várias as opções que a gente tem aqui, certo? Eu só coloquei 4 disciplinas aqui, mas a gente pode trazer todas, né? No vídeo passado a gente viu com hidráulica, fica bem bacana também. Nesse projeto aqui a hidráulica está totalmente por fora da parede, então não tem interferência com a alvenaria, tá? Mas aí a criação de regras vai variar de projeto para projeto. É claro, você precisa ter um padrão. Então, nos seus procedimentos você tem que ter os testes que devem ser feitos, certo? Isso aqui você não vai pensar na hora, tá? Isso aqui, ó, aqui eu encontrei um problema de duplicidade, por exemplo. É outra verificação que você pode fazer de qualidade do seu modelo, tá? Então tinha um bloco dentro do outro aqui, ó. Isso precisa ser ajustado, certo? Isso aconteceu algumas vezes ao longo do projeto. Então, antes de entregar o seu modelo ao cliente, é necessário que os projetistas eles façam as verificações de qualidade do modelo. Isso está disposto no BEP, certo? O BEP ele sempre contempla um item de qualidade dos modelos, tá? Então, como deu para a gente ver aqui, a gente faz todo tipo de análise no Navisworks, tá? É uma ferramenta poderosíssima. Você passa a não depender do olho humano. Então, a gente não precisa estar interpretando, muitas vezes adivinhando o que é que aquelas plantas querem dizer, né? Pela falta de informação, pela falta de detalhe. Não. Aqui está de forma bem visual, bem clara, o que cada disciplina pensou para o seu projeto, certo? E aí a questão de fluxo de trabalho, como eu falei, você tem que ter todos os seus processos muito bem definidos. O BIM, a tecnologia, é o finalzinho, né? O mais importante são os processos, você tem que ter processos bem definidos. Então, um processo de compatibilização desse tem que estar definido em um procedimento na sua empresa, certo? Tanto a nomenclatura das disciplinas, até mesmo as cores que vai utilizar. Você está usando amarelo, de repente o seu colega usa verde, e aí uma terceira pessoa pega e ela não sabe o que cada cor é, então ela tem que ver o link. Então, tudo tem que ser padronizado, tá, pessoal? Processos bem definidos. Como é que a gente importa os arquivos aqui, né? O Navisworks ele lê praticamente todos os tipos de arquivo, tá? Lê aí o IFC, claro, é um software BIM, mas lê também RVT, DWG, todos, não só Autodesk, né? Todas as outras extensões também, tá? Um fluxo bem interessante no Navisworks é a gente não usar RVT, mas sim NWC, tá? Lá no Revit você tem a opção aqui, ó, de exportar para o Navisworks, tá? Então ele vai gerar um NWC, certo? Você consegue, isso aí varia de empresa para empresa, mas o NWC você consegue um controle de versão melhor, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um vídeo só sobre fluxo de trabalho em alvenaria, certo? Mas é a forma que eu faço, é a forma que eu recomendo que faça quando estiver em Revit, que você receba o NWC, não é nem o RVT, mas você pede o NWC, tá? Você consegue um controle mais assertivo, principalmente internamente na sua equipe. Falando de fluxo de trabalho, uma ferramenta bem interessante que eu tenho para mostrar a vocês aqui é o BIM Collab. O BIM Collab ele é uma plataforma na nuvem, certo? Que ele tem alguns plugins para vários programas. Então, para o Revit, a gente tem a aba aqui, ó, BIM Collab. E aí, isso serve muito bem para coordenação de projeto. Você vai ter os projetos cadastrados aqui e todos os itens de verificação vão aparecer aqui, certo? De forma que estão ligados ao seu modelo. Então, quando você clicar aqui,
Ele vai mostrar o conflito e você vai poder comentar, anexar print, anexar imagens aqui, arquivos, respondendo essas verificações, certo? E aí você consegue criar no Revit e visualizar no Navis, na plataforma do BIM Collab na nuvem. Isso pode vir a ser tema aí de um próximo vídeo, tá? Se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo, que a gente pode falar só sobre esse fluxo de trabalho na compatibilização, na coordenação, tá certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Uma visão geral aí. Espero que vocês vejam as possibilidades que isso abre, tá? O tamanho a quantidade de trabalho que a gente consegue otimizar com isso. Um trabalho que ele se torna mais rápido e muito mais preciso, tá? Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, manda mensagem, manda e-mail que a gente conversa, tá bom? Então, pessoal, valeu. Era isso que a gente tinha aqui nesse vídeo. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vídeo novo toda quarta-feira, certo? Se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o comentário, faz sugestão. Que os próximos vídeos estão vindo aí, tá bom? Até mais.